E aí, tudo bem? Sabe aquela dúvida clássica? É entre mim e ela ou entre eu e ela? E na hora de falar com alguém importante, se usa vossa ou sua excelência? Pois é, chega de confusão. Hoje, a gente vai desvendar de vez os pronomes pessoais no português. A ideia é fazer um guia bem prático para que tudo isso fique super claro na cabeça. Então, este aqui é o nosso plano de voo. A gente começa pelo básico do básico. O que é um pronome? Depois, vamos conhecer as estrelas do dia, os pronomes pessoais. Aí sim, a gente entra nas regras dos pronomes retos e oblíquos, que é onde a maioria das dúvidas mora, né? E para fechar com tudo, vamos falar da etiqueta dos pronomes, para saber direitinho como se dirigir a cada pessoa. Certo. Para a gente construir qualquer coisa, a gente precisa de uma boa base, de um alicerce. Então, vamos começar com a pergunta mais fundamental de todas. Afinal, o que é um pronome? Pensa assim, ó. O pronome é como se fosse um ator substituto, um dublê de um nome. Ele entra em cena para substituir o nome e evitar aquela repetição chata, ou então para acompanhar o nome dando uma informação extra. O grande objetivo dele é deixar a nossa comunicação mais ágil, mais fluida. É uma pecinha-chave no quebra-cabeça da língua. E essa função de dublê se divide em duas basicamente. Do lado esquerdo tem os pronomes substantivos. Esses são os que realmente tomam o lugar do nome. Na frase "nós somos jornalistas", o nós entrou no lugar de, sei lá, a Ana e o Carlos. Já do lado direito, os pronomes adjetivos são mais uns acompanhantes. Eles não tiram o nome de cena, eles dão uma qualificada. Em "pegaram meus livros", a palavra meus não substitui livros, certo? Ela só diz a quem os livros pertencem. É a diferença entre substituir e acompanhar. Beleza? Agora que a gente já entendeu a ideia geral, vamos conhecer os protagonistas da nossa história de hoje, os pronomes pessoais. E aqui está. Esse é o nosso mapa do tesouro. Essa tabela é a nossa grande referência de hoje. Na vertical, a gente tem as pessoas do discurso. A primeira pessoa, que é quem fala, a segunda, com quem se fala, e a terceira, de quem se fala. E nas colunas, as funções. Retos, que geralmente são sujeitos, e os oblíquos, que são os complementos. Vale a pena dar uma boa olhada, porque a gente vai voltar aqui várias vezes. E um detalhe muito importante, tá? Daqui para frente, nosso foco é 100% nos pronomes pessoais. E a regra de ouro para eles é a seguinte: eles sempre funcionam como pronomes substantivos, ou seja, eles sempre vão estar no lugar de um nome, substituindo alguém ou alguma coisa. Bom, vamos lá para a nossa primeira grande categoria, os pronomes retos. A melhor forma de pensar neles é como os chefes da frase, sabe? São eles que estão no comando, que executam a ação. Então, o papel principal dos pronomes retos, eu, tu, ele, nós e por aí vai, é ser o sujeito da oração. É quem faz a coisa acontecer. Como no exemplo, eu e ela encontramos a carteira. Pergunta para o verbo, quem encontrou? A resposta é eu e ela. Simples, né? Mas eles também podem aparecer como predicativo do sujeito, que é só um nome complicado para dizer que ele está dando uma característica para o sujeito, tipo em o culpado é ele. Agora, atenção, muita atenção aqui, porque essa é talvez a dica mais valiosa que a gente vai ver hoje. É o seguinte, depois de preposições como entre, para, de, a gente nunca, jamais usa eu ou tu. É um erro super comum. O correto nesses casos é usar mim e ti. O exemplo da frase é um clássico. O certo é entre mim e ela. Falar entre eu e ela é um daqueles deslizes que a gente não comete mais. Se guardar só essa dica, o português já sobe de nível. Ok, já entendemos os sujeitos. Agora vamos para o outro lado da moeda, os pronomes oblíquos. Eles são os complementos, aqueles que recebem a ação. Se os pronomes retos são quem chuta a bola, os oblíquos são quem leva a bolada. Bora ver como isso funciona na prática? Dentro dos oblíquos, temos dois times, os átonos e os tônicos. E a regra para saber qual usar é bem simples, é cristalina. Tem preposição ou não tem? Os átonos, tipo me, te, se, são usados sem preposição, geralmente grudadinhos no verbo. Entregaram-me. Já os tônicos, como mim, ti, si, eles exigem uma preposição antes deles. Entregaram um livro a mim. A preposição é o que manda no jogo aqui. Agora, um detalhezinho que tem a ver com a musicalidade da língua. Quando os pronomes o ou a vêm depois de um verbo que termina em r, s ou z, eles se transformam para deixar o som mais bonito, mais fácil de falar. O processo é esse passo a passo. Primeiro, a gente corta a última letra do verbo. Depois, a gente transforma o em lo ou a em lá.
E aqui a gente vê a mágica acontecendo. Em vez de falar vou fazer o relatório, que soa meio quebrado, a língua se ajeita e vira vou fazê-lo. Percebe como o som flui melhor? Fica mais elegante. É a própria língua se ajustando para ser mais agradável de ouvir. E essa adaptação do som não para por aí não. Se o verbo terminar com um som nasal, como o am de prenderam ou compram, os pronomes o e a viram no e na. É por isso que prenderam o marginal vira prenderam-no. É mais uma daquelas regrinhas que fazem toda a diferença na fluidez da fala. E o que danado é um pronome reflexivo. O nome já dá uma pista, né? Ele reflete a ação de volta para quem começou. É como se o sujeito estivesse fazendo algo em frente a um espelho. No exemplo, eu me barbeio, a ação de barbear, que é feita por eu, volta e atinge o próprio eu, ou seja, a mim mesmo. A ação vai e volta para a mesma pessoa. Para a gente fechar nossa conversa de hoje, vamos sair um pouquinho da gramática pura e dura para entrar na etiqueta da língua. Vamos falar dos pronomes de tratamento, que são aqueles que mostram como a gente precisa ajustar as palavras dependendo do respeito e da formalidade da situação. E aqui tem a regra mais curiosa, e talvez a que mais confunda sobre os pronomes de tratamento. Presta atenção. Apesar da gente estar falando diretamente com a pessoa, que seria a segunda pessoa, o verbo tem que concordar como se a gente estivesse falando sobre ela, na terceira pessoa. Por isso, o certo é, Vossa Excelência está bem e não Vossa Excelência estais bem. É um jeito que a língua arrumou de criar um distanciamento, uma formalidade. E como a gente vê aqui na tabela, existe um pronome para cada nível de formalidade. Com os amigos, no dia a dia, você é o padrão. Mas conforme a gente sobe na escala de formalidade, o tratamento muda. Para diretores, se usa Vossa Senhoria. Para as mais altas autoridades do país, como o presidente, um governador, o tratamento correto é Vossa Excelência. Acertar o pronome aqui é um sinal de respeito. E para fechar de vez, um detalhe que confunde muita gente. Quando usar vossa e quando usar sua. A regra é simples e direta. A gente usa vossa quando está falando com a autoridade, cara a cara. Vossa Excelência precisa de algo? E a gente usa sua quando está falando sobre a autoridade com uma terceira pessoa. Será que Sua Excelência já chegou? Resumindo, vossa é direto, sua é indireto. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gramática nos dá as regras, o mapa. Mas é a situação real que nos ensina a usar esse mapa. Na prática, como a gente decide que a formalidade pede um Vossa Excelência e quando um o senhor ou a senhora já resolve? Essa sensibilidade, esse tino, é a verdadeira maestria da língua. Fica aí o pensamento para a gente aplicar tudo o que aprendeu hoje.